Olá, sextaninho! Como estão vocês? Vamos à nossa segunda videoaula da disciplina de CFB. Então, nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar o sistema locomotor. Você já deve ter ouvido falar que depois que nós aprendemos alguma atividade, como por exemplo andar de bicicleta, a gente nunca mais esquece, não é? Então, esse movimento que a gente realiza para andar de bicicleta é movimento e equilíbrio que a gente vai aprender dentro daquilo que a gente vai executar. Então, essas atividades que nós aprendemos vai criar no nosso organismo e no nosso cérebro chamado de memória motora. Então, quando nós estamos no nosso dia a dia, diz que o nosso corpo ele não fica parado. Mesmo se a gente estiver sentado, deitado em repouso, a vida nos implica estar em movimento. O nosso alimento, ele se move por inteiro no nosso corpo, ele passa a se transformar em nutrientes, o ar que nós respiramos, ele está sempre em movimento. O nosso sangue, ele não para de circular no nosso corpo, então mesmo parado, nós estamos em movimento. E esses movimentos que são realizados no nosso dia a dia, eles exigem do nosso corpo, desde o movimento mais simples até aquele mais complexo. Então, esses movimentos que nós damos, eles são sistemas que estão trabalhando de forma coordenada para que tudo isso venha acontecer. E é o que nós vamos trabalhar no sistema locomotor. E o primeiro sistema que nós vamos trabalhar é o sistema muscular, que são os nossos músculos. No nosso dia a dia, os nossos músculos estão sempre envolvidos na nossa movimentação, na nossa locomoção, no funcionamento dos nossos órgãos, e eles estão comandados através do nosso sistema nervoso, onde ele vai realizar essas ações, como o nosso bonequinho está todo animado aí, se movimentando. E como eu já falei, esses nossos músculos, eles estão envolvidos no nosso movimento e eles estão coordenados pelo nosso sistema nervoso, que é onde nós trabalhamos o nosso sistema muscular. O sistema muscular é todo o sistema que ele vai estar envolvido, onde está constituído toda a fibra muscular, que é também conhecida como miócitos. Eles vão formar variedade de tecidos musculares, como a gente vai trabalhar aqui na nossa videoaula. Aí nós estamos vendo na imagem os tecidos, as fibras musculares que compõem o nosso corpo na parte frontal e na parte posterior, que é na parte de trás. E qual vai ser as funções que esse sistema muscular vai exercer? Bem, entre as funções do sistema muscular está a função de suporte, aonde essas fibras musculares de alguns músculos vão se apoiar em alguns ossos. Vai ter a função de movimento, que são os músculos que vão estar em todas as partes do nosso corpo relacionado ao movimento. Os tipos de músculo. Então, como nós temos vários tipos, vários músculos, fibras musculares sobre o nosso corpo, mas eles estão divididos em 3 tipos. Nós vamos ter aí o tecido muscular esquelético, tecido muscular estriado, tecido muscular liso. E nós vamos trabalhar cada um deles na nossa videoaula. O esquelético, ele vai formar toda a massa muscular do nosso corpo. Eles vão estar ligados aos ossos, que vão se permitir o nosso movimento. As contrações que esses músculos realizam é voluntária, como, por exemplo, quem pratica karatê,
né? Aquele pessoal que pratica atividades físicas, jogar futebol, todos esses movimentos estão relacionados ao tecido muscular estriado esquelético. Esses músculos esqueléticos, nós vamos ter os músculos flexores e extensores. Os músculos flexores, eles determinam o movimento de flexão, como encolher e esticar o braço, vão estar relacionados com esses músculos. Os extensores são determinados pelos movimentos de extensão. Por exemplo, flexores é quando você flexiona o braço em direção ao teu corpo. Extensores é quando você estica esse teu braço nesse movimento e distanciando ele do teu corpo. Aí aqui nós estamos vendo na imagem um músculo contraído, quando você puxa o braço em direção ao teu corpo, e um músculo relaxado, que é quando você está com o braço esticado, relaxado ao lado do teu corpo. E aí nós vamos ter os tipos de músculo. Nós vamos ter o músculo cardíaco, que vai estar relacionado à musculatura do nosso coração. O músculo esquelético vai estar relacionado com a musculatura do nosso corpo. E o músculo liso, que vai estar relacionado com a musculatura, com as fibras musculares presentes nos órgãos, em alguns órgãos do nosso organismo. O músculo liso, ou tecido muscular não estriado, também chamado, o músculo liso, eles são encontrados nos órgãos que realizam movimentos internos no nosso corpo, e a sua contração ela é involuntária, ou seja, ela não precisa de um estímulo para ela acontecer. Por exemplo, o movimento involuntário do nosso intestino em relação ao alimento que nós consumimos ou ingerimos. Então, esse alimento ele vai ser processado e todo o resto, o nosso próprio intestino, ele vai liberando esse resíduos de alimento através dos movimentos peristálticos, que são movimentos involuntários. O músculo cardíaco ou o músculo muscular estriado cardíaco são os músculos que estão presentes no nosso coração. Eles são estriados porque eles apresentam estrias transversais e a sua contração também ela é involuntária, que é a questão do bombeamento que o nosso coração faz com a função de uma bomba de bombear o sangue para o nosso organismo. A relação do músculo esquelético e movimentos do nosso corpo. Nós vamos ter esses músculos esqueléticos, eles exercem a função de puxar os ossos aos quais eles estão ligados, mas eles não conseguem fazer a função de empurrá-los de volta. Então, por isso que tem o músculo flexor e o músculo extensor, que vai fazer esse movimento em relação à questão da movimentação dos ossos que estão ligados aos músculos esqueléticos. Como esticar uma perna, como encolher uma perna, entre vários outros movimentos que nós realizamos no nosso dia a dia em uma atividade física. A importância de a gente fazer o exercício muscular. É importante a gente fazer o exercício muscular porque através dessa atividade que nós exercemos, nós ativamos a nossa circulação, a gente amplia os nossos movimentos respiratórios, para a realização dos movimentos também cardiovascular, aumenta o nosso apetite, porque nós acabamos fazendo esse movimento e aceleramos o nosso metabolismo e assim acaba aumentando o apetite e vai estimular também o nosso coração, porque quanto mais movimento, mais atividade física você faz, você vai estimular o seu coração, porque ele vai bombear sangue mais rápido devido ao seu metabolismo do seu corpo estar sofrendo uma reação através do movimento da atividade que você está fazendo.
Vamos a algumas curiosidades. Por exemplo, a fadiga muscular. O que é a fadiga muscular? A fadiga muscular, ela vai acontecer quando o músculo ele é trabalhado em forma excessiva e ele não recebe oxigênio suficiente para suprir a necessidade da fibra muscular. E aí, essa necessidade desse oxigênio, que é preciso para a realização da respiração aeróbica, para que a gente consiga produzir energia e manter essa atividade. E essa fadiga muscular, muitas das vezes, pode acabar ocasionando a sensação de que o teu corpo precisa de mais energia, você não tem mais, você acaba ficando sem disposição para a prática esportiva ou para qualquer outra atividade. Então, quando o teu músculo ele trabalha de forma excessiva e ele não consegue oxigenar a tua fibra muscular, então você acaba não produzindo energia. E aí, você não tendo energia, ele vai tentar absorver energia de outras partes do teu corpo. E o teu corpo vai precisar trabalhar mais para poder suprir a necessidade de energia. Com isso daí vem a fadiga muscular. O que fazendo com que ocorra essa fadiga muscular, a cãibra, ela vai ocorrer também dessa questão dessa contração que vai ocorrer na musculatura, aonde pela tensão do tendão ligado a essa musculatura, que ela vai fazer com que ocorra esse tendão, ele vai fazer de conta que vai apertar ou distender um pouco esse músculo, comprimindo ele, causando aquele incômodo, daquela dor por alguns minutos. Então, a cãibra, ela vai ser uma contração súbita, de curta duração, gerando assim uma dolorosa, uma dor, né, de um músculo ou de um grupo muscular. Normalmente a gente sente dor na panturrilha ou na coxa, alguns na parte da musculatura abdominal. O tônus muscular vai ser a questão da firmeza que você vai dar na postura corporal através de atividades físicas feitas de forma correta, aonde você vai manter a importância da manutenção da sua musculatura. E para exercitar a nossa memória em relação ao nosso conteúdo, vamos realizar atividades do nosso livro didático na página 205, relacionado ao sistema muscular, e na página 212 e 213, atividade relacionada ao sistema esquelético. Essas atividades vocês podem me apresentar até a próxima aula da semana que vem, na próxima quarta-feira, no primeiro horário, das 7h15 até as 8 da manhã. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar do nosso sistema esquelético. O nosso sistema esquelético, como nós vimos, os nossos músculos eles vão ser responsáveis por receber esses estímulos do nosso sistema nervoso e que vai converter eles em movimento. E aí, quem dá a sustentação para o nosso corpo? Quem dá sustentação para o nosso corpo são nossos ossos, que formam o nosso sistema esquelético. Que esse sistema esquelético ele vai ser como um grande espírito de equipe. Esse grande espírito de equipe, que são os ossos, eles vão trabalhar em conjunto e para ter uma boa ajuda das nossas cartilagens. E aí? E o que são essas cartilagens? Então, nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo, quando você era bebê. Quando você era bebê, não havia ossos no seu corpo. Então,
o seu corpo era formado todo por cartilagem, porque é um tecido que é mais maleável do que o nosso tecido ósseo. Tanto que para que você vivesse nesse espaço dentro do útero da mamãe, você não poderia ter os ossos. Esse, a, a sua estrutura de sustentação não poderia ser ossos, porque além de você estar num lugar pequeno, o teu corpo tinha que se adaptar àquela condição. Então, você era formado todo por cartilagem. E aí, conforme você nasceu e você foi crescendo, a cartilagem, que era o seu sistema esquelético de sustentação, ela se transformou em ossos. E uma parte dessa cartilagem que sobrou para ajudar também na ligação entre esses ossos e também o nosso sistema muscular. O sistema esquelético humano. O sistema esquelético humano ele vai ter a função de proteger os nossos órgãos internos, fornecer pontos de apoio para a fixação dos músculos. E o corpo humano, o sistema esquelético humano, ele apresenta 206 ossos da cabeça aos pés. E apesar dos ossos parecerem ser bem resistentes, eles também podem se quebrar. Tanto que, dependendo da situação que ocorra, você pode sofrer algum tipo de acidente, uma queda bruta ou algo do tipo, que você pode ocorrer a fratura de ossos. Muitas das vezes, quem nunca quebrou um osso? Um braço, uma perna, um dedo, né? Já sofreu uma fratura. Esse é o seu osso que se quebrou. Então, os tecidos que formam nossos ossos, eles podem se regenerar. No entanto, quando você é criança, novo, seus ossos estão em pleno desenvolvimento, as células ósseas, elas são novas. Então, assim, quando você é mais jovem, é mais fácil você regenerar esse osso quebrado. Agora, quando um idoso ele acaba sofrendo um acidente, quebrando a perna, acaba se tendo uma maior preocupação, porque as células ósseas elas já não são jovens, elas já são células maduras e elas já não têm aquelas capacidades de regeneração como numa criança ou num adolescente. Então, muitas das vezes, essas fraturas ósseas nos idosos são preocupantes, porque eles não conseguem se regenerar. E para isso, eles precisam usar métodos médicos, como colocação de platina, extensores que venham utilizar como uma forma de apoio para a complementação daquela fratura óssea onde ocorreu. E aí, o nosso corpo, da cabeça ao tronco até os pés, eles apresentam diferentes tamanhos e formas dos ossos, que são classificados em 4 categorias. Os ossos longos, que são aqueles que o comprimento é maior do que a largura e a espessura, como a do fêmur, da tíbia, né? Do húmero, rádio. Então, quando você já viu uma caveira, você já reparou que no lugar do nariz existe um buraco. E que essa caveira é só osso. E boa parte do nariz era somente cartilagem, como a gente viu. E aí o resto do corpo vai ser formado pelos ossos, como os ossos longos, os ossos curtos, que possuem um comprimento e largura menor, os ossos planos, que são aqueles que são de espessura achatada, como o nosso crânio, do peito, o da bacia, os irregulares, que são como proeminência, que vão ter formas diferentes, como das nossas vértebras.
E o nosso crânio, ele vai ser um conjunto de ossos que vai envolver e proteger o nosso cérebro. E normalmente uma pessoa que ela sofre um trauma, que é o traumatismo craniano, que ele vai ocorrer quando uma pancada muito forte, essa pessoa recebe na cabeça e quebra alguma parte dessa proteção do crânio, causando esse problema chamado traumatismo. E no nosso crânio também existe duas aberturas aonde se encaixam nossos olhos, que são chamados de órbitas. E também tem as aberturas para os nossos ouvidos e nariz. Como a gente viu, o nosso cérebro está protegendo os ossos, né? Os ossos da nossa cabeça. E no nosso cérebro, na parte do crânio, ele é chamado de esqueleto axial. Então, nós vamos ter o crânio, vai ser formado pela face, que é a região da frente, né? E também vai ser formado aonde na nossa cabeça existem 14 ossos no crânio e 14 ossos na face. O crânio vai ser a parte de trás e a face vai ser a parte da frente, onde tem a órbita, que é o local dos olhos, o nariz e a boca. Então, desses 14 ossos que formam o nosso crânio e 14 que formam a nossa face, nós vemos alguns deles aí. Aí no nosso livro didático tem uma tabelinha mostrando quais são os ossos da face, a quantidade, e quais são os ossos do crânio e a sua quantidade. Aí agora nós vamos falar sobre o esqueleto que compõe a nossa coluna vertebral, ou o tronco, né? Que é a parte do nosso corpo formado pela nossa coluna vertebral. A nossa coluna vertebral é a região da nossa coluna. Ela é composta aproximadamente por 33 ou por 34 vértebras. Então, essas 33 vértebras aí também está localizado no nosso tronco, as nossas costelas e o osso do externo. A coluna vertebral, que é composta pelas vértebras, ela também tem os discos cartilaginosos que vão diminuir o atrito entre uma e outra. Como a gente está vendo aí, ó. Na nossa coluna vertebral, ela está dividida em 5 partes, em 5 regiões. Nós vamos ter a região cervical, que vai ser composta por 7 vértebras. A região torácica, que vai ser composta por 12. A região lombar, composta por 5 vértebras. A região sacral, que já vai ser a parte do final da coluna vertebral, com 5 vértebras que elas vão ser soldadas, elas não vão ter separações e nem cartilagem. E a região coxígea, o ponto final, que vão ser 4 vértebras que vão estar soldadas, que é onde fala que é a região do cóccix, né, da coluna vertebral. E entre cada uma dessas vértebras aí, nós vamos ter aquele disquinho de cartilagem, que é chamado de hérnia de disco, né? Que é onde pode ocasionar a lesão chamada hérnia de disco. Essas lesões aí, elas são ocasionadas, que a gente vai ver lá na frente, devido à questão da postura. Aí nós estamos vendo uma vértebra, né? Aí aqui nós estamos vendo aí o disco invertebral. O disco invertebral, ele é um disco formado por cartilagem e ele vai estar entre uma vértebra e outra, tendo a função aí tipo de um amortecedor, para que essas vértebras elas não tenham contato. Quando uma pessoa tem um problema que ela acaba perdendo essa cartilagem entre as vértebras, ela sente muita dor, porque o atrito formado pelos ossos dessas vértebras ocasiona uma dor insuportável.
nosso tronco, né? Que além das nossas vértebras, nós vamos ter também a caixa torácica, que é formada pelas nossas costelas, que é o esqueleto, formando aí a continuidade do esqueleto axial. A nossa caixa torácica é formada por 12 pares de costelas, que são um grupo especial no batalhão desses ossos, que a função dela é proteger o nosso coração e os nossos pulmões. Como ela vai proteger esses órgãos, ela vai formar a caixa torácica, que com a ajuda do osso externo, que é o osso que fica bem no meio do nosso peito, aqui, né? Aqui na nossa imagem nós vemos o osso externo, que é esse osso chato, bem no meio aqui, onde as costelas vêm da parte de trás para frente. As costelas verdadeiras, as costelas falsas, que essas aqui, e as costelas flutuantes, que são essas costelas do final aqui, perto do nosso diafragma. Elas são elásticas, elas vão se movimentar quando nós enchemos ou esvaziamos nossos pulmões de ar. E elas são ossos longos. Os tipos de costela. Nós vamos ter as verdadeiras, as falsas e as flutuantes. Elas são dispostas no número de 24 costelas entre 12 pares. As articulações ou as juntas é o local onde dois ou mais ossos eles se unem. As articulações podem ser fixas e móveis, como a gente está vendo aqui na imagem, né? Que pode ser um cotovelo ou um joelho. Essas articulações elas podem ser fixas ou móveis. As fixas são as articulações da região da nossa cabeça, da região do crânio. As móveis são todas as articulações que nós temos nas articulações dos dedos, das mãos, do cotovelo, do braço, da perna, das costelas. As articulações também semimóveis são aquelas que têm são aquelas que se permitem ter pequenos movimentos, como por exemplo as articulações das vértebras e das costelas com a coluna vertebral. Elas são articulações semimóveis porque elas realizam pequenos movimentos. Os ligamentos, que são tecidos conjuntivos, onde vai haver a união de um osso com o outro. Ocorre tanto nas articulações fixas como nas móveis. Como a gente pode ver aí na região do ombro, nós vamos ter esses ligamentos. E também vamos ter na parte da nossa cabeça a cartilagem e o líquido seminovial. A cartilagem é resistente ao desgaste, como a gente pode ver aí na articulação da cartilagem do nosso joelho. O líquido sinovial, ele vai lubrificar essas articulações. E alguns dos problemas que acontecem são as luxações, que ocorrem quando os ossos de uma junta saem da sua posição normal. Quem pratica muita atividade física, como futebol e até mesmo musculação. Algumas orientações. Quando você utiliza mochilas escolares ou mochilas de passeio, você tem que dar preferência para modelos com 2 alças, transportar essas mochilas simetricamente nos 2 ombros. O peso da sua mochila não deve exceder 10 a 15% do seu peso corporal. Na hora de sentar, a sua postura, você tem que estar sentado com a sua coluna ereta, né? E os seus pés, eles têm que estar
em posição alinhado com o da cadeira e apoiado no chão. Em pé, você tem que estar com a cabeça erguida, os ombros soltos, o tronco seu tem que estar reto e os seus pés têm que estar bem apoiados e afastados. Na hora de dormir, você tem que deitar, se você deitar de lado para relaxar, tem que dobrar os joelhos e colocar um apoio entre as suas pernas. O seu travesseiro não pode ter uma altura muito elevada, muito alta, porque acaba também ocasionando os problemas de coluna. A sua má postura. Quais os problemas que ocasionam devido à questão da má postura? A postura inadequada ocasionada na fase do crescimento, ela pode resultar algumas alterações nas estruturas do esqueleto, no músculo e também nos seus ligamentos, levando assim à deformação da sua coluna vertebral. Aí nós vamos ter, olha, aqui nós vemos na imagem uma pessoa com uma coluna normal e uma pessoa que vai ter os seus problemas de coluna devido à má postura. Nós vamos ter a hipercifose, que vai ser o aumento da coluna dorsal ou torácica, convexada para trás, ou seja, o famoso cacocunda, né? Onde esse desvio da coluna, ela vai ocorrer na parte próxima da região do peito, na costa. A hiperdolordose, que vai ser o aumento da curva da lombar na parte da frente. E terminamos aqui a nossa aula de hoje. Tchau e até a próxima aula.